Você já se perguntou se os seus filhos estão sofrendo mais do que você imagina por causa da separação? Eles estão ali, no dia a dia, na rotina, no silêncio da casa, nas trocas de guarda, nos olhares perdidos no jantar. E às vezes a gente acha que eles estão bem, porque eles estão brincando, estão indo para a escola, porque não choram, porque continuam tirando notas boas. Mas será que eles estão realmente bem? Ou também eles estão tentando ser fortes por você? Sou Adaildo Soares, sou mentor de desenvolvimento humano e autor do livro Separação Consciente. Meu propósito aqui é guiar mulheres para que atravessem o fim de um relacionamento, mas de forma consciente, profunda, transformadora, especialmente quando há filhos envolvidos. E hoje nós vamos falar sobre algo que eu vejo que machuca muito quem decide se separar, né? E que tem filhos ali envolvidos. Então, mais do que a dor da separação em si, que machuca mesmo, é o sentimento de culpa. Isso eu escuto o tempo todo. A culpa de não ter conseguido manter a família unida, de não saber se os filhos estão sendo afetados, de não conseguir ser o mesmo pai, a mesma mãe. E eu entendo, porque a dor da separação não é só do casal conjugal, ela também é uma dor da família, familiar. Talvez você esteja cobrando demais, tentando dar conta de tudo, tentando proteger os filhos, ao mesmo tempo sustentar a sua própria dor. É difícil, hein? Talvez você esteja tentando sorrir, mas lá no fundo você queria mesmo era chorar. Talvez no fundo você está tentando ser forte por eles, quando na verdade, sabe o que eles precisam? De você, de verdade, humana, presente, mesmo que você esteja triste. Porque os filhos sentem muito mais do que a gente imagina. E eles começam a fantasiar coisas. Às vezes, mesmo quando você diz que está tudo bem, seu filho pode acreditar que a separação aconteceu por causa dele, por culpa dele. Crianças têm essa tendência natural de sentirem responsáveis por aquilo que eles não conseguem compreender. E isso pode gerar sofrimento, pode gerar dor. Então, o que fazer? Como proteger os filhos sem se anular? Como acolher a dor deles sem carregar a culpa do mundo aí nas suas costas? Talvez você esteja se perguntando, tá bom, Adaildo, mas o que eu posso fazer na prática? Então, anota aí, pega papel, caneta. São 3 atitudes que podem fazer toda a diferença. A primeira, sua presença emocional, verdadeira, inteira. Seja honesta. Seja honesta com você e com eles. Não tente fingir que está tudo bem o tempo todo quando não está. Então, permita-se sentir. E acolha também o que eles sentem, sem tentar consertar, julgar. Isso cria um ambiente de confiança, em que sentir é válido, é humano, onde chorar não é fraqueza, onde expressar a dor é permitido, onde o amor se expressa mesmo naqueles dias difíceis. Não é suprimir, e sim sentir e atravessar esse momento. Segunda, é um diálogo com leveza, segurança, sinceridade, com verdade. Fale da separação de forma clara, mas sem sobrecarregá-los. Evite colocar o peso das suas escolhas, das suas mágoas, sobre os ombros deles. E atenção, hein? Total. Evite contar histórias do tipo, papai foi viajar, mamãe está resolvendo algumas coisas aqui, vai estar tudo bem daqui a pouco. Olha, mais cedo ou mais tarde, a criança percebe. Ela já está percebendo. Aí, além da dor da separação, ela não vai mais confiar em você. Então, dizer a verdade não significa que você precisa entrar em detalhes. Significa criar segurança. Então, frases como, olha, papai e mamãe continuam te amando, meu filho. Você continua sendo nosso filho querido. Isso nunca vai mudar. Olha, nós também estamos aprendendo a viver de um outro jeito. A gente vai morar em casas separadas e isso também pode ser bom, meu filho. E evite frases como, olha, seu pai não se importa. Meu filho, você vai entender quando você crescer. Então, essas falas criam confusão, criam medo, insegurança emocional. Terceiro, anota aí, hein? Crie vínculos. Nesse novo cenário, fique atento a isso, criar vínculos. Mesmo com essa rotina diferente,
crie pequenos rituais, um jantar especial, aquela história antes de dormir, um passeio no final de semana, só vocês. Isso ajuda a criança a sentir que ainda existe amor, conexão, segurança, mesmo quando tudo tenha mudado. Eu me lembro de uma mãe que passou pela minha mentoria Separação Consciente e no início ela dizia assim, estou tentando ser forte pelos meus filhos, por eles. Mas ela percebia que os filhos estavam cada vez mais introspectivos, calados, inseguros, até que ela começou a mudar. Aí ela passou a dizer o quanto estava triste, começou a abraçar mais, a chorar junto. E em uma das sessões mais tarde, ela contou que o filho mais novo, de 6 anos, disse para ela assim, mãe, eu gosto muito mais de você agora, porque agora você senta no chão comigo. Legal, né? Então esse foi um ponto incrível, de virada. Ela entendeu que não precisava ser perfeito. Sabia que os filhos não querem pais perfeitos, eles querem pais verdadeiros, inteiros, porque isso traz segurança. E se o pai for ausente, negligente, desrespeitoso com você, é outra situação complexa, difícil, e eu sei que muitas mulheres passam por isso. Talvez você esteja passando por isso. Então aqui vai um ponto essencial, hein? Os filhos não devem ser escudo, nem ponte, nem objeto de negociação. Não cabe a eles mediar ou compensar aquilo que os pais não estão conseguindo resolver ou dispostos a oferecer. Nunca fale mal do pai para ele e nem também idealize o pai. Lembre-se que a imagem que seu filho tem do pai e tem da mãe também compõe a autoimagem dele, né? Como ele percebe a si mesmo. Então, quando você ataca o pai, o outro, mesmo que de forma indireta, inconsciente, seu filho pode sentir que uma parte dele está sendo atacado também. Diga sempre a verdade, com elegância, com amor. Diga aquilo que você gostaria que tivessem te dito quando você era criança. Algo como assim, olha, o papai tem um jeito diferente de demonstrar amor. Olha, a mamãe vai estar sempre aqui com você. Meu filho, nem sempre os adultos também sabem lidar com os sentimentos, mas você é muito amado. Isso não é passar pano, é proteger seu coração e do seu filho também. Agora, fique atento em um lembrete. Talvez tenha sido você que tomou a decisão da separação. Está tudo bem, está tudo certo, mas foi uma escolha sua, não do seu filho. E ele ainda quer e ele precisa do papai e da mamãe. Então, sempre que possível, permita esse vínculo. Mesmo quando um relacionamento termina, o pai continua sendo pai e a mãe continua sendo mãe. Então, quanto mais tiver esse vínculo, claro, sem interferência, sem julgamento, mais segurança emocional seu filho vai ter. E antes que você me diga, eu sei, nem sempre isso é possível, mas tenha em mente, hein? Seu filho não precisa de pais perfeitos. Eles não precisam que vocês sejam um casal. O que ele precisa é que vocês sejam pais. E também muitos pais descobrem o valor dessa presença verdadeira só depois de uma separação. Então, essa também pode ser uma chance de reconstrução, não só para você, mas para todos os envolvidos nessa separação. Separação sempre dói, ela é sempre traumática, mas ela também abre espaço para uma reflexão, para que você se torne mais consciente, inteiro, como pessoa, como pai, como mãe. E por mais que doa agora, sabia que as crianças têm uma capacidade de adaptação enorme. Isso quando elas se sentem amadas, seguras, de forma honesta, mesmo que tem essas imperfeições, quando elas se sentem seguras, reconhecidas, respeitadas, elas florescem. Talvez o que você precisa escutar hoje é o seguinte: você não precisa ser uma mãe perfeita, você só precisa ser uma mãe presente, humana. E sim, é possível separar de uma forma consciente. Sim, é possível proteger os seus filhos. E sim, é possível reconstruir a sua vida.
E isso sem se machucar e sem que os seus filhos se sintam culpados por algo que eles não escolheram. Então, se você chegou até aqui, talvez você esteja precisando de um abraço, mesmo que seja virtual. E talvez o que você mais precisa ouvir agora seja: você está fazendo o melhor que você pode. Sempre fazemos o nosso melhor com o nosso conhecimento e o nosso nível de consciência. Sabia? Isso já é muito. Então, criar uma nova realidade para você e seus filhos não é fácil, mas é possível se você fizer isso com carinho, com consciência. E você não está sozinho aí nessa caminhada, hein? Então, se esse vídeo aí tocou seu coração, deixa aqui o seu comentário. Nós vamos criar um espaço de acolhimento para quem está passando por isso também. Compartilhe esse vídeo com quem pode estar precisando ouvir isso agora. Às vezes, um gesto simples assim toca muito mais do que a gente imagina. E tem um outro vídeo aqui no canal em que eu falo como lidar com o ex, com a relação, sua relação com o ex. E ele pode também te ajudar a proteger o seu espaço emocional. Assista lá. Se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? E um abraço carinhoso e a gente se encontra no próximo vídeo.